O universo da logística está cheio de termos em inglês, né? Embora o nome possa parecer complicado à primeira vista, logo a gente se familiariza com termos que são muito usados no dia a dia do administrador, tá bom? Um dos mais usados é o trade-off, não sei se vocês já ouviram, mas não existe uma palavra que defina o que seja o trade-off, mas o importante é a gente entender o conceito dessa palavra, tá? Trade-off é quando você precisa tomar uma decisão que implica ganho de um lado, mas perda de outro, tá bom? Ou seja, é uma troca, tá? Uma outra maneira de dizer é que trade-off é um equilíbrio entre risco e recompensa, tá? Por isso, também é uma escolha difícil, que deve pesar bem as consequências disso, tanto as positivas como as negativas, tá bom? Ao longo dessa aula, eu vou dar alguns exemplos que vai facilitar o entendimento do que é essa decisão, tá? E também como aprender as pesadas implicações, para escolher da melhor forma possível, tá? O termo trade-off não se implica só à área da logística, ele é muito comum no mercado financeiro e costuma se referir a decisões do investidor, tá? Será que é melhor um investimento seguro, mas com um retorno menor, ou é melhor um de alto risco, mas com grande potencial de ganhos, se der certo? Difícil decidir, né? Quer ver um exemplo mais clássico de trade-off? Aquele ditado: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Você prefere ficar com um pássaro, que é o menor risco, ou soltar ele e pegar os outros dois, o maior retorno? Você que decide. Então, como é que funciona o trade-off nas estratégias empresariais? Para entender bem o papel de um trade-off, antes é preciso ter bem claro uma coisa, tá? Uma empresa, ele é um sistema, tá? De modo geral, qualquer sistema complexa, integração de sistemas que de forma ordenada atingem um objetivo comum, né? Eles são limitados por dados, componentes, matérias-primas ou outros componentes lá na entrada, que são chamados de inputs, tá? Entrada. Tudo isso é processado e transformado e depois vira produto, serviço e novos dados, tá? São os elementos na saída, que é chamado de output, saída, tá bom? Por exemplo, o corpo humano ele é um sistema, o meio ambiente é um sistema, a igreja, o sindicato, naturalmente as empresas também são um sistema. Tá? O tempo todo os empresários têm que tomar decisões que podem ser chamadas de trade-off e elas vão muito além da logística. Tá? Por exemplo, é bem crítica a decisão de é melhor competir na decisão por um preço ou por uma diferenciação, ou seja, o meu foco vai ser por um preço baixo ou justamente ao contrário, um produto exclusivo com um preço mais alto? O que é melhor? Um preço mais baixo pode me trazer uma fatia maior do mercado, mas por outro lado, eu posso ter uma menor margem de lucro por causa desse produto. Está vendo como é que tudo é ganho e perda? Tudo é risco e recompensa? Na administração de empresa, você precisa levar em consideração os custos, a lucratividade, o retorno do investimento e o nível do serviço. Para que tudo funcione bem, é fundamental planejar, padronizar o processo e conter o desperdício, tá? Sem esquecer, é claro, de investir em tecnologia, ouvir os clientes, capacitar os funcionários, ter controles eficientes e várias outras coisas, tá bom? Um líder com visão ampla e consistente tem a responsabilidade de manter o barco no rumo, tá? Mas o que será o conceito de sistema tem a ver com trade-off? Acontece que o trade-off tem consequências, tá? No trade-off, como eu falei, você perde uma coisa para ganhar outra. E se a empresa é um sistema interligado, você faz um movimento de um lado e o outro com certeza vai sentir. E é por isso que é tão importante você ter uma visão do todo, para calcular tudo e tomar uma decisão em base de uma informação e não de um achismo. Preciso pensar, por exemplo, se ela vai produzir internamente tudo que precisa, a princípio de umas matérias-primas básicas, ou se ela vai comprar algumas partes ou componentes de outras empresas para finalizar a sua produção. Tá? Para fazer essa escolha, a empresa vai ter que avaliar os pontos positivos e os negativos de cada opção. Essa avaliação nem sempre é simples, mas basicamente o que tem que prevalecer é a alternativa que vai te gerar mais vantagens, tá? Ou então que vai proporcionar um maior retorno sobre o investimento. Se a melhor decisão foi utilizar serviços de terceiros, ou seja, comprar componentes e partes de outras empresas, a dica é estabelecer alianças estratégicas com elas.
Essas alianças podem ser feitas por meio de negociações, envolvendo trocas que beneficiam as duas partes. A outra estratégia é terceirizar um serviço que ofertarem as melhores opções financeiras, mas sempre prezando pela qualidade, tá bom? Percebeu como é que entra aí mais uma vez o conceito de trade-off? O gestor pode decidir estabelecer parcerias e alianças de médio a longo prazo com outras empresas, ou então fazer uma negociação individual, mas com um produto. Por exemplo, são produtos de curto prazo. Essa decisão de terceirizar serviços para outras empresas gera mais situação de trade-off, ou seja, a empresa vai ter que pensar em outros processos de negociação e fazer novas escolhas. Tá? Um exemplo básico é escolher o perfil básico dos fornecedores que serão seus parceiros. Veja que cada uma dessas escolhas envolve um momento crítico da empresa. Isso porque se um desses parceiros escolhidos não tiver uma equipe integrada com os objetivos da parceria, a sua aliança pode estar em risco. Tá bom? Então, é por isso que toda empresa que trabalha com parcerias precisa ter um gestor preparado para esse tipo de situação. Tá bom? O profissional que sabe identificar o trade-off nessas relações organizacionais pode fazer toda a diferença para o sucesso do negócio, independente do âmbito que ele trabalha. Identificar aqui significa entender os riscos e tomar a decisão que precisa ser feita em relação a custos, retorno do investimento, qualidade do serviço e, é claro, o lucro final. Em alguns segmentos de atividade, a terceirização do serviço pode ser chamado de outsourcing. Tá? Esse processo está ligado justamente ao conceito de ligações de empresas. Em resumo, quer dizer que o produto ou serviço possibilita o crescimento de todos os envolvidos naquela organização, tá bom? Mas veja, toda a rede pode ter interesses conflitantes, tá? Por isso é tão importante que todos os envolvidos saibam identificar os aspectos favoráveis e desfavoráveis de uma aliança, tá bom? Dentre as vantagens, a gente pode dizer que a parceria entre empresas faz com que outros serviços sejam executados de forma imediata. Ela também reduz alguns investimentos e evita a imobilização de capital. Tá? E eu nem preciso dizer que ela favorece a organização entre os parceiros, principalmente no desenvolvimento de novos produtos e serviços. Outro benefício também da parceria é fazer com que os processos da organização fiquem muito mais ágeis. E é claro que traz a oportunidade de suprir a contratação de outros serviços e abastecimento de componentes. Entre os aspectos desfavoráveis do processo de outsourcing, a gente pode mencionar a dependência externa, vazamento de informações estratégicas e o risco que problemas financeiros de um dos integrantes da corrente afetem os demais. A gente pode dizer que o processo de trade-off está ligado à compensação. Tá? Quando acontece uma perda em algum aspecto, possibilita um ganho em outro. Então, os trade-offs e os custos logísticos podem ser vistos como compensatórios. Tá? Ou seja, se aumenta o custo de um elemento, podemos ter redução em outro. Se levarmos um nível determinado de um serviço prestado a um cliente, podemos reduzir em outro que seja percebido como menos relevante. As placas compensatórias acontecem em duas direções, podemos assim dizer. Temos as chamadas substituições horizontais, que se refere aos elementos que compõem os custos de uma mesma atividade, e temos a substituição laterais, quando envolve elementos de diferentes atividades. Quer ver só? Olha bem um exemplo aqui. Imagine que você decide alterar a distribuição dos seus produtos. Ao invés de usar navios marítimos, você prefere mandar por avião, aéreo. O custo do modal aéreo é bem mais elevado, o que é claro que altera as tarifas de frete. Isso é uma substituição horizontal. Tá? Você alterou o elemento que afetou o custo do benefício de uma mesma atividade, que é a distribuição, transportação. Por outro lado, o transporte aéreo é mais rápido. Isso significa que você vai ter que manter uma menor quantidade de inventários e por menos tempo. Tá? Que é claro também que significa que você vai gastar menos com isso. Tá? Temos então uma substituição lateral. Tá? Você alterou o elemento de uma atividade de transporte e isso teve um impacto em outra atividade, tá? A manutenção de inventários. Conseguiu entender? E veja só essa curiosidade aqui.
Uma pesquisa feita no século XIX por um engenheiro francês chamado Gilles Leply serviu de base para esse assunto para anos mais tarde. Né? Os autores Harold e Idle usou os conhecimentos para explicar alguns fenômenos. Né? Ele dizia que o fundamento essencial para o meio de transporte não seria de reduzir o transporte em si, mas seria os gastos de produção. Né? A partir desta afirmação dele, o autor chegou à conclusão de que o transporte poderia viabilizar o transporte e diminuir os custos de produção também. Você não pode esquecer que nas relações trade-offs pode existir inter-relações entre os benefícios que o transporte traz para várias atividades logísticas, tá bom? Eu estou falando de manutenção de inventários, armazenagem e embalagem, tá bom? Vamos começar então pelos inventários. O transporte bem planejado ele pode reduzir a quantidade de inventários, como consequência, como vários custos associados à manutenção dos inventários também pode ser reduzido. Tá? Eu estou falando aqui dos custos de capital, de impostos, de seguros, de armazenagem, de obsolescência, de danificações e até de insumos. Então, cada empresa deve analisar se o transporte mais rápido pode resultar na necessidade de um número menor de armazéns. Tá? Isso porque, apesar de ser necessário, esses armazéns custam dinheiro e pode também, eventualmente, causar problemas. Tá? Já sobre o processo de embalagem, você precisa entender que existe casos em que o transporte aéreo pode requerer um uso de menos embalagem se comparado com outros tipos de transporte. Tá? Perceba que as decisões das atividades logísticas precisam ter base em informações adequadas. Tá bom? Só assim, as compensações dos custos vão ter uma relação positiva. Tomar decisões acertadas, tem que saber quanto se perde ou quanto se ganha em relação a elas, é o segredo de um trade-off perfeito. Tá bom? Não é fácil, a gente tem que avaliar os custos, os impactos, as vantagens, as desvantagens. E muitas vezes essa decisão, que pode ser acertada a curto prazo, revela-se um erro a longo prazo ou vice-versa. Tá? Então, é preciso também avaliar o tempo e o momento. Tá? Os três elementos que mais impactam no projeto são o custo, o tempo de execução e a qualidade. Tá? Os três estão interligados e um afeta com certeza no outro. Por isso, é importante ter uma visão do todo da empresa. Uma visão sistêmica, tá? Percebendo assim as relações, as consequências antes de decidir por um trade-off. Tá? Não se pode ter tudo. Então, na nossa vida pessoal, estamos o tempo todo fazendo escolhas que resultam em ganhos ou em perdas. Por exemplo, eu não posso querer fazer uma viagem de férias sem gastar dinheiro. Se eu quero casar, por exemplo, eu preciso... Se eu quero casar, eu não estou mais solteiro, né? Eu não posso querer emagrecer e continuar comendo um monte de pizza e hambúrguer, né? E por assim vai. Né? As opções são sempre conflitantes. Tá? E antes de fazer uma escolha, você em geral tem que ver as vantagens e as recompensas e compara com o que você vai perder. Tá? Isso se chama custo de oportunidade. Tá? Mas vamos ver agora que decisões que você tomou e estudar o caso que eu vou propor. Né? De acordo com o texto que nós comentamos em sala, o que deve ser levado em consideração no trade-off? O que você linkou? O que você aprendeu? Tudo depende da situação e dos objetivos organizacionais. Tá? Uma empresa pode tomar uma decisão com base no custo ou em outro momento decide por outra linha. Né? Em visões gerais, nós não devemos esquecer de jeito nenhum de ter a visão do todo, tá? Não apenas da questão central do trade-off. No caso específico do trade-off, nós temos que pensar em toda a cadeia de abastecimento, que inclui a logística de suprimento, a cadeia produtiva, né? Sem esquecer da armazenagem e a logística de distribuição. Tá? Isso se chama visão sistêmica. E você, como administrador, vai certamente se destacar e tomar a melhor decisão dentro das variáveis de um trade-off, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês.
lembrando que todo trade-off precisa tomar uma decisão, sendo ela impactante ou não, trazendo lucro ou prejuízo, tá bom? Então, eu vou passar a matéria para vocês aí, vocês vão falar um pouco mais sobre o que é o trade-off, tá? Um forte abraço e qualquer coisa estou à disposição.